ajudar a gente em contato com a água sempre. Isso na realidade. A hora que eu terminar, desbloqueio o equilíbrio. O quê? Rapaz, contém gás. Dá pra. Se você. Refrigerante. Então, olha lá. Vamos lá, vamos começar uma revisão para o SSA 3. Vamos lá, preste atenção às questões que eu coloquei aí, as questões muito boas, não é? Para a gente resolver e recordar muita coisa. Bora lá, bora lá. Preste atenção aí, viu? Bora. Primeira questão. Ele diz assim: as reações nucleares se diferenciam das reações químicas porque mexem com o núcleo dos átomos, enquanto as reações químicas mexem com a eletrosfera dos átomos. Verdade. Essa é a principal diferença entre uma reação nuclear e uma reação química. A reação nuclear, ela mexe com o núcleo do átomo, podendo inclusive modificar o átomo. Já as reações químicas mexem apenas com a eletrosfera dos átomos, vai mexer com os elétrons. Bom, aí ele diz assim: a seguir estão representados dois processos nucleares importantes. Assinale a única afirmativa que é verdadeira. E o processo A, não sei se você está percebendo, mas esse processo A ele é uma fissão nuclear. O urânio 235, o urânio de massa, não é? Número de massa 235, ele vai ser atingido por um nêutron, tá bem? Nêutron é 0 e 1, carga 0, massa relativa 1. Ora, o urânio 235 ele já é instável. Quando você joga esse nêutron aqui dentro desse urânio 235, ele se transforma em urânio 236, que é altamente instável. E o que é que esse urânio 236 vai acontecer com ele? O que é que vai acontecer com ele? Uma ruptura, uma cisão, uma quebra do núcleo, se transformando em dois núcleos menores. Veja, o bário e o criptônio são núcleos menores. E de quebra, ainda saem 3 nêutrons. Então, esse primeiro processo aqui ele é chamado de fissão nuclear. A fissão nuclear é o que você encontra hoje nas usinas, né, nucleares do mundo inteiro. Isso porque o homem ele consegue controlar a fissão nuclear. Diferente desse outro processo, o processo B, que é a fusão que o homem não controla. No dia que ele controlar, as usinas nucleares do mundo inteiro irão funcionar por fusão nuclear. É um combustível mais limpo e não vai gerar o lixo radioativo. Veja, por que é fusão? Vamos entender. Você tem o trítio, que é o hidrogênio, que tem número de massa 3, se fundindo com o deutério, que é o hidrogênio de número de massa 2. Então, eles são fundidos e dessa fusão surge um átomo maior, que no caso aqui é o hélio 24. E de sobra ainda sai o quê? Um nêutron. Então, repare, as fusões nucleares, o homem ele só conseguiu realizar através de bombas, não é? Que foram testadas. Porque jogadas em guerra, só aquelas que foram jogadas, por exemplo, em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. E aí sim, uma delas usava urânio, a outra usava plutônio. Mas ambas eram bombas que funcionavam por fissão, em que, na realidade, o intuito era o quê? Era não controlar a energia que ia ser liberada, para a destruição ser maior. Então, cuidado, bomba atômica é fissão nuclear. Agora, quando ele falar em bomba H, bomba de hidrogênio, aí ele funciona através desse mecanismo aqui, que é, obviamente, um processo mais energético e o homem não consegue controlar. Então, numa bomba, o homem pouco quer controlar a energia produzida. Então, ele quer a verdadeira. Vamos atrás da verdadeira. O urânio
235 e o urânio 236 apresentam o mesmo número de nêutrons. Ô, gente, já está falso. Eu estou te dizendo aqui que um nêutron vai ser adicionado ao urânio 235 para se transformar em 236. Então, é lógico que o 236 tem um nêutron a mais do que o 235. Falso, né, gente? Letra B de bola. O processo A é uma fissão nuclear e é um processo endoenergético. Falso, gente. É um processo exoenergético que libera o quê? Energia. Endo é para dentro, que absorve energia. A fissão nuclear, ela não absorve energia, ela libera energia. Falso. Bora lá. O deutério e o trítio são isótopos do hidrogênio, verdade, empregados em usinas atômicas, usinas nucleares, na geração de energia elétrica. Eu pergunto a você, o que foi que eu disse agorinha? Realmente, hidrogênio e trítio são usados para fazer a fusão nuclear, mas nenhuma usina nuclear no mundo funciona por fusão, porque o homem não controla. Então está errado. O que se usa numa usina nuclear ou é urânio ou é plutônio, átomos que liberam muita energia quando fissionados. Então, falso. Derivado. O processo B de bola é uma fusão nuclear, tá certo, e não é atualmente o processo empregado para a geração de energia elétrica em países desenvolvidos, por não ser controlável. Tá aqui a resposta. É verdade. Não se usa porque ninguém conseguiu até hoje controlar a fusão nuclear de maneira que, eita, vou fazer a fusão nuclear acontecer e ela vai liberando a energia devagarinho, não é? Pausadamente. Não, até hoje ninguém conseguiu fazer. Vamos ver porque a letra E está errada. O processo B é uma reação química, já está errado, gente? Já está errado. O processo B, tanto o processo B quanto o processo A, são reações nucleares, estão mexendo com o núcleo do átomo. Veja que nos reagentes você tem trítio, nos produtos você tem hélio. Mudou completamente a estrutura do núcleo. Veja que antes você tem urânio 235 e depois você tem bário e criptônio. Então mudou o núcleo do átomo. Legal, não foi não a questão? Vamos lá. Química é com Pedro Nunes. Experiência aqui. Vamos lá. Olha essa daqui. Olha essa daqui. A isomeria é um fenômeno onde dois ou mais compostos diferentes terão a mesma fórmula molecular. Verdade. Essa é a definição do que vem a ser isomeria. Compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Verdade. É dividida em isomeria plana, também chamada de constitucional, ou então isomeria espacial, também chamada de estereoisomeria. Observe as estruturas a seguir, onde temos o ácido maleico é esse primeiro, e o ácido fumárico, esse B de bola aqui, ácido maleico, ácido fumárico. Muito bem. Aí, ele quer que você, obviamente, assinale aquilo que é verdadeiro, né? Bom, devem ter comportamentos químicos muito diferentes. E já está falso. Porque se isso aqui tem um terminal COOH e esse outro também tem um terminal COOH, é porque eles são ácidos carboxílicos. E se pertencem à mesma função orgânica, os comportamentos químicos são bem parecidos, gente. São praticamente iguais. Então está falso. A nomenclatura oficial do ácido maleico é transbutenodioico. Falso. Observe aqui. O ácido maleico, repare, passe aqui uma linha imaginária por aqui, e você notará que os ligantes iguais estão do mesmo lado. Então, esse é o isômero cis, enquanto que esse daqui é o isômero trans, porque os ligantes iguais estão em lados o quê? Opostos, trans. Então, está falso. O maleico é cis-butenodioico. Aí sim, cis-buteno, porque but são 4, eno, dioico, porque são 2 carboxilas. Então, está falso. C.
A temperatura de ebulição do ácido fumárico é igual à do ácido maleico. Negativo, negativo. A forma cis geralmente tem um caráter polar. A forma trans, porque forma um vetor, um somatório de vetores de binário, a forma trans geralmente é apolar. Então, as temperaturas de fusão e ebulição são diferentes. Aquele que tem maior temperatura de ebulição é o cis, porque como ele é polar, a interação entre suas moléculas ela é mais forte, consequentemente mais difícil de jogar no estado, não é, de líquido para gasoso. D dado. O ácido maleico deve ter uma polaridade superior ao do ácido fumárico. E está aqui a resposta. Está aqui a resposta. Na realidade, o ácido maleico ele é polar. Enquanto, por conta dos somatórios de vetores aqui, ó, um vetor para cá, um vetor para cá, forma um binário que eles se anulam, não é? Você tem um vetor para cá e outro vetor para cá, forma o que a gente chama de binário. E esses vetores que podem ser chamados de momento dipolar, o resultante é igual a zero, o que mostra com que a molécula ela seja o quê? Apolar. Está aí o verdadeiro. Vamos ler a letra E. O ácido maleico deve ser mais solúvel em solventes apolares. E falso. Porque lembra da regra da semelhança? Polar dissolve bem polar, apolar dissolve bem apolar. Então, se o ácido maleico é polar, ele vai se dissolver bem em solventes polares, como a água. Tá bom? Então, resposta dessa questão, letra D de dado. Tá vendo aí? Legal, não? Essas questões que eu faço, autorais, como são questões que vocês nunca viram, não é, em livro nenhum, fica bom da gente revisar, não é? Não é aquela questão que o aluno lê, aí, já sei a resposta. Não, não, não. Aqui vocês vão ter que pensar um pouco. Infelizmente, nessa revisão, eu não vou fazer experimentos, porque na minha aula, não é, do curso, toda aula tem experimentos, que é super legal, você fixa mais, você consegue correlacionar as coisas com o meio ambiente, com problemas, não é, do dia a dia, enfim. Mas aqui uma revisão rápida. Bora lá? Terceira, eita, vê que questão boa também que eu fiz. Vê que questão boa. O alumínio é um metal obtido a partir da eletrólise ígnea. Eletrólise ígnea é aquela que o calor é quem faz, não é, a decomposição do material. Da alumina Al2O3 existente no mineral bauxita. As equações a seguir revelam muito bem como todo esse processo ocorre. Estão aqui as equações, gente, ó. Estão aqui as equações. Ele somou tudo, ó, e a equação final da eletrólise de produção de alumínio é essa última aqui. Muito bem. Sabe-se que em cada 1 minuto e 40 segundos, ou seja, 1 minuto são 60 segundos, se você somar com 40 segundos, vai dar o quê? 100 segundos no total. Então, sabe-se que a cada 100 segundos são consumidos, a massa de grafite que é consumida, a massa de grafite, 12 gramas do eletrodo. É verdade, ó. Os eletrodos de grafite, com o passar do tempo, eles vão sendo consumidos. Observe a reação. Observe a reação. O carbono do eletrodo está nos reagentes, ele vai ser consumido para poder produzir o quê? O alumínio. Então, ele quer saber qual é a corrente em amperes. Eita, vamos lá. Vamos colocar os dados. Bora, bora. Então, o tempo, 100 segundos. Que mais? Que mais que ele colocou? A massa de carbono consumida, 12 gramas. Que mais? Ele quer saber o quê? A intensidade de corrente que passou para consumir 12 gramas dos eletrodos. Gente, um problema de eletrólise, mas você tem que olhar para a estequiometria da reação. Veja por aqui. Veja que coisa fácil. Veja, veja, veja. Cada 3 mols de carbono produzem 4 mols de alumínio. Vê se não é. Vê se não é. Cada 3 mols de carbono produzem 4 mols de alumínio. O problema deu. Quanto é a massa molar do carbono? 12. Então, 3 vezes 12 gramas do carbono
irá produzir o quê? 4 vezes. Quanto é um mol de alumínio? 27 gramas. Resolvendo isso aqui, vai dar 36 gramas de grafite são consumidos para produzir 108 gramas de alumínio. Correto, gente? Correto, ó. Cada 36 que é consumido de carbono grafite produz 108 gramas de alumínio. Tirei da equação química. Ei, qual foi a massa de carbono consumida? 12 gramas. Se foram consumidos 12 gramas, é porque a massa de alumínio formada, você vai calcular aqui tranquilamente nessa regra de 3. E a quantidade de alumínio que foi produzida, 36 gramas de alumínio. 36 gramas de alumínio. Fácil demais, essa é a primeira parte. Achei a massa de alumínio produzida. Então, essa é a primeira parte do problema. Vamos para a segunda. Ele quer saber o que mesmo? A intensidade de corrente. Então, bora lá. Bora lá. Vou apagar aqui para colocar um pouquinho mais para cima. Colocar um pouquinho mais para cima. Colocar em amarelo. Segunda parte do problema. O alumínio que produz o metal alumínio é o alumínio mais 3, ó. Eu posso até simplificadamente dizer assim, ó. O alumínio mais 3, ele recebe 3 elétrons para se transformar no metal alumínio. O alumínio 0 é o metal alumínio. Ora, então aqui pela equação, dá ou não para dizer que 3 mols de elétrons produzem 1 mol de alumínio? Vê se não dá. É só olhar o coeficiente, ó, 3, e se não tem coeficiente aqui, é o coeficiente 1. E mais 3 mols de elétrons, está lá dado na questão, é 3 vezes 96.500 coulomb. E 1 mol de alumínio está lá também, são 27 gramas, obrigatoriamente dado. Então, 3 vezes 96.500 dá 289.500 coulomb, são capazes de produzir 27 gramas. Muito bem. Qual foi, então, a massa de alumínio produzida? 36. Para produzir 36 gramas, você vai precisar de uma quantidade de carga elétrica Q. E essa quantidade de carga elétrica Q, isso aí vai dar 386 mil coulomb. Aí você diz, sim, Pedro, mas ele quer intensidade de corrente. Acabou agora o problema. Acabou agora o problema. Última parte. Tu esqueceu que quantidade de carga elétrica é I vezes T? Esquece não. Esquece não. Portanto, I vai ser Q sobre T. Portanto, I vai ser quem é a quantidade de carga elétrica? 386 mil. Quem é o tempo obrigatoriamente em segundos? 100. Ora, gente, a intensidade de corrente, portanto, 3.860 amperes. 3.860 amperes está aqui na letra C. E questão desafiadora. Questão desafiadora. Mas eu quero meus estudantes assim, indo mais além. Quero meus estudantes fechando as provas. É não ter medo, é confiar no potencial que vocês têm. E vocês têm um potencial muito grande. Bora lá, vamos adiante. Questão 4. Eita, de isomeria óptica. O que ele diz? A treonina, abreviada como THR ou T, é um dos aminoácidos codificados pelo código genético, sendo, portanto, um dos componentes das proteínas dos seres vivos. A treonina possui 2 centros estereogênicos. Danado é centro estereogênico, Pedro, nunca ouvi falar disso, não. Centro estereogênico é o carbono quiral. Então, ele tem 2 carbonos quirais. Nos carbonos 2 e 3, observe o diagrama a seguir e assinale o que é correto. Bora lá, preste atenção, vamos logo fazer a análise. Está aqui a treonina. Está aqui. Ele está dizendo que este é a imagem deste no espelho.
Por exemplo, se esse é o destrogiro 1, esse é o levogiro 1. Eita, vamos lembrar? O que é que o D1 é do L1? A imagem no espelho. Eita, aí tem os sinônimos. São chamados de antípodas óticos, enantiomorfos, enantiômeros ou enanciômeros. Mas Pedro é muita palavra. É verdade, mas a gente tem que lembrar. Ele também está dizendo que este é a imagem deste no espelho. Ele está dizendo aí. Então, se esse aqui é o destrogiro 2, esse é o levogiro 2. Lembrando que destrogiro significa dizer que ele gira o plano da luz polarizada para a direita. E levogiro, ele consegue desviar o plano da luz polarizada para a esquerda. Ora, então, o que é que D2 é de L2? Antípodas óticos. Aí lá vem a dica. Quem for isômero óptico ativo, mas não for antípoda óptico, é diastereoisômeros. Como é o nome da palavra? Diastereoisômeros. Então, veja, D1 é antípoda óptico de L1, D2 é antípoda óptico de L2. Mas veja, o que é que D1 é de D2? Diastereoisômero. O que é que D1 é de L2? Diastereoisômero. Quem não for a imagem do outro no espelho, lembra, é diastereoisômero. Assim como, o que é que L1 é de D2? Diastereoisômero. O que é que L1 é de L2? Diastereoisômero. Tá bom? Não é a imagem um do outro do espelho. Então, agora dá para responder. Dá para responder. Bora lá? Bora lá nessa questão aí. A e B não são isômeros. Ora, gente, claro que são. Eu estou mostrando que se um é a imagem do outro no espelho, eles são compostos diferentes, mas que têm a mesma fórmula molecular. Está falso. B e C são enantiômeros. E B e C não são enantiômeros. B e C são diastereoisômeros. A e C são diastereoisômeros. A e C são diastereoisômeros. São, porque ele não é a imagem do outro no espelho. O que foi no espelho? Foi o que eu disse a vocês. Se um não for a imagem do outro no espelho, eles são chamados de diastereoisômeros. Está aqui a resposta, letra C. Mas vamos ver mais. Vamos ver porque as outras estão falsas. C e D apresentam todas as propriedades físicas iguais. Falso, gente. Se C é a imagem no espelho de D, todas as propriedades físicas são iguais, exceto uma. O C consegue desviar o plano da luz polarizada, por exemplo, para a direita, enquanto que o D consegue desviar o plano da luz polarizada para a esquerda. Então, apresenta todas as propriedades físicas iguais? Todas não. Todas não. Agora, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, aí sim. Letra E. B e D são compostos com propriedades químicas bastante diferentes. Falso, não é? Porque se eles são isômeros, pertencem à mesma função química, consequentemente, as propriedades químicas são bastante semelhantes. O que é diferente são as propriedades bioquímicas, fisiológicas. Aí essas são diferentes, sim. Gostaram da questão aí de isomeria óptica? Gostaram? Bora para a quinta. Eita, célula de combustível. Uma célula de combustível nada mais é do que uma pilha em que a reação química é a combustão de um combustível qualquer, em que os reagentes podem abastecer o dispositivo o tempo todo. Verdade. A figura que se segue é uma célula de combustível que utiliza hidrogênio gasoso. Ei, se ele está dizendo que vai queimar o combustível, se liga logo, gente. Se vai queimar hidrogênio, queimar significa reagir o hidrogênio com o oxigênio. E você vai produzir o quê? Água. Essa pilha, portanto, ela produz o quê? Água. O produto final dela é a água. Isto aqui é uma reação de oxirredução. O hidrogênio passou de 0 para mais 1, o oxigênio passou de 0 para menos 2. Então, nesse processo, eu diria, transferência de elétron entre as espécies. É por isso que ele consegue captar essa energia, não é? Fazendo uma corrente elétrica fluir pelo circuito externo. Muito bem. A figura que se segue é uma célula de combustível que utiliza o hidrogênio gasoso. Ok, ele alimenta o hidrogênio por um lado, alguns deles vão ser absorvidos pela célula e o excesso de hidrogênio ele vai voltar, obviamente, para o circuito. Do outro lado, ele abastece com oxigênio.
tá certo? Ele abastece com oxigênio e esse oxigênio ele vai interagir com o H+ que veio do outro lado. Esse oxigênio aqui, ele vai reagir com os hidrogênios para produzir o quê? Água. Ah, Pedro, mas eu não sabia que a combustão era esta reação aqui. Ô, gente, era só somar as duas reações que ele te deu aqui, ó. Ó, o que está acontecendo aqui do lado esquerdo é H2 se transformando em 2 de H+, mais 2 elétrons. O que é que está acontecendo do outro lado da pilha? O que é que está acontecendo do outro lado da pilha? O oxigênio que você está injetando está reagindo com 2H+, que veio lá do outro lado do hidrogênio, mais 2 elétrons, deixa eu corrigir aqui, mais 2 elétrons, para se transformar em quê? Em água. Soma as equações. Quem está do mesmo lado soma, quem está em lados opostos você corta. 2 de H+ com 2 de H+ já foi embora, mais 2 elétrons de um lado com mais 2 elétrons do outro já foi embora. Qual é a reação que sobrou? H2 mais quem? Mais 1/2 de O2, produzindo quem? Quem é que sobrou do lado de cá? Água. Então, meu amigo, se você mesmo estivesse esquecendo qual é a reação de combustão do hidrogênio, aqui na questão você teria como saber qual é a equação. Bora lá para as perguntas. Bora lá. Então, essa questão aí, vamos assinalar o que é verdadeiro. É uma reação que absorve calor, já está falso. A combustão não vai absorver calor, gente. A combustão do hidrogênio vai liberar calor, mesmo sendo numa pilha. Libera calor, pouco importa. Se vai ser a queima de hidrogênio num balão, vai liberar calor, e aqui nessa pilha vai liberar calor, só que mais lentamente. A diferença de potencial é negativa, já está falso. Pilha nenhuma tem potencial, né, negativo. Diferença de potencial, DDP, força eletromotriz, voltagem, que é tudo a mesma coisa. Não vai ter pilha, é sempre positivo. O produto dessa reação é gás carbônico, já está errado. O produto dessa reação aí é água, vapor d'água. A desvantagem desta célula é o grande poder de poluição que a mesma possui. Portanto, vai poluir? Água vai poluir, gente? Água vai poluir? Então está falso. Então eu já estou vendo que a resposta só pode ser a letra E. Podemos inverter o processo e a célula funcionar fazendo a eletrólise da água na produção de gás hidrogênio e gás oxigênio. Verdadeiríssimo. Essas pilhas, né, têm reações o quê? Reversíveis. Então, se por um lado ela produz água, para o lado oposto vai produzir hidrogênio e oxigênio. Só que para o lado oposto, você não vai tirar energia, você vai ter que fornecer. A diferença é essa. Então, questão também muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. Vamos adiante, vamos adiante. Bora lá. Vamos começar a questão número 6, uma de deslocamento de equilíbrio. Se liga aí, se liga aí. Princípio de Le Chatelier, princípio da fuga ante a força. O odor deixado nas mãos após o manuseio de peixes e crustáceos, em parte se deve a uma amina de nome metanamina. Verdade, a nomenclatura hoje é metanamina. Muita gente ainda chama de metilamina, tá? Não tem problema nenhum. O equilíbrio desta amina com a água pode ser descrito. Está aqui. A amina reage com a água para formar, não é, este cátio e o ânion hidroxila. Qual a melhor maneira de eliminar esse odor? O odor desagradável é a amina. Sem riscos à pessoa. Em outras palavras, ele quer saber como é que você vai deslocar o equilíbrio para o lado contrário da amina. Porque quem dá o odor é a amina. Então, vamos lá. Lavar as mãos com vinagre. Já estou vendo aqui a resposta. Já estou vendo aqui a resposta. O vinagre é uma solução ácida. O vinagre é uma solução ácida, mas é um ácido fraco. Não é? É um ácido fraco. Se ioniza pouco. Mas mesmo assim ele libera o quê? H+. Se liberou H+, ele vai consumir o quê? OH- para produzir o quê? Água. Princípio de Le Chatelier sempre se opõe a tudo aquilo que você faz.
Se você está diminuindo a concentração da hidroxila, porque o H+, do ácido proveniente do vinagre, o H+, está consumindo essa hidroxila, está diminuindo a concentração da hidroxila. O que é que o equilíbrio vai fazer? Vai deslocar para o lado de lá, para o lado que tem a hidroxila, para tentar repor aquilo que o H+ está tirando. Lembra, o princípio de Le Chatelier se opõe ao que faz. Mas vamos ver as outras. Lavar a mão com creme dental. Falso, que geralmente o creme dental ele é básico. E sendo básico, ele aumenta a concentração da hidroxila, pelo contrário, vai fazer com que o mau odor, o cheiro desagradável, continue lá. Lavar as mãos com sabão amarelo. Também falso, o sabão amarelo tem muita hidroxila. Vai colocar mais hidroxila, desloca para o lado oposto. Lavar as mãos com ácido muriático. Ei, sem riscos à pessoa. Ácido muriático é o ácido clorídrico, um ácido fortíssimo. E assim liberar muito H+, ia consumir ligeiro OH-, ia tirar o cheiro imediatamente. Você ia queimar a sua mão, que o ácido clorídrico é um ácido forte. Lavar as mãos com água bidestilada. Não, a água não vai interferir muito, não, porque a água aqui, inclusive, é líquida. Ó. A água líquida não é, eu diria, altera o equilíbrio. Né? Sólidos e líquidos não vão deslocar o equilíbrio. Então, a resposta está na letra A. Bora ver essa outra. 7. Eita, essa questão que eu fiz aí, belíssima. Belíssima, belíssima. Vamos colocar os dados. A meia-vida do ozônio em determinadas temperaturas é igual a 12 minutos. E tempo de meia-vida, 12 minutos. Significa dizer que de 12 em 12 minutos, a massa do ozônio cai à metade. Isto é meia-vida. Ah, Pedro, mas eu pensava que meia-vida era só empregado, não é, para radioatividade. Não, eu posso usar meia-vida aí nesse problema. Vamos lá? Vamos lá. Aí ele diz o seguinte, né? 12 minutos, ou seja, de 12 em 12 minutos, metade da massa desse gás é consumida para se transformar em oxigênio gasoso. É verdade, o ozônio se transforma em oxigênio gasoso. Segundo os dados, quanto de oxigênio será produzido? Então, ó, ele quer saber a massa de O2 produzida depois de 1 hora, depois de um ΔT igual a 1 hora. Ora, só que 1 hora são 60 minutos. Estou passando para minutos para ficar tudo, né, na mesma unidade, tá bem? Aí diz, partindo-se de uma massa inicial de ozônio, a massa inicial de ozônio, 400 miligramas de ozônio. Como é que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Bom, eu vou começar aqui por baixo. Primeira parte do problema. Bora lá. Eu tenho o ozônio e a massa inicial, 400 miligramas. E quanto é mesmo a meia-vida dele? A meia-vida é 12 minutos. Então, depois de 12 minutos, a massa dele cai para 200, correto? Depois de mais 12 minutos, a massa dele cai para 100. Está caindo a metade. Está olhando ou não? A metade de 400 é 200, a metade de 200 é 100. Está caindo sempre quem? A metade. Depois de mais 12 minutos, ele cai a metade. Meia-vida sempre cai a metade, 50 miligramas. Depois de mais 12 minutos, ele cai para a metade de 50 é 25 miligramas. Depois de mais 12 minutos, vai parar? Não, Pedro, vou parar agora. E veja por que eu vou parar agora. 12,5 miligramas. Essa é a massa de ozônio que eu tenho no final. Correto ou não? Correto ou não? A meia-vida é um tempo necessário para o número de átomos, aliás, para a massa, no caso aí, do ozônio, cair à metade. Então, eu tinha 400, depois de 12 minutos passou para a metade, 200, depois de mais 12 minutos a metade, 100, a metade, a metade. Mas por que eu parei aqui, Pedro? 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12, ou seja, 12 vezes 5, quem não notou, vai dar justamente os 60 minutos. Por isso que eu parei. Ele não fala em 60 minutos? Bom, mas aí agora vem a parte que eu considero mais importante do problema. Qual foi a massa de ozônio que foi consumida
Massa de ozônio que foi consumida neste processo. Não é só você pegar o que você tinha antes, 400, e subtrair do que restou, que é 12,5. Concordas comigo que isso aqui é a massa de ozônio que vai ser consumida? Fazendo a conta, 387,5 miligramas de ozônio que foram consumidos. Veja, eu tinha 400 no início e depois de 1 hora eu só tenho 12,5, restam só 12,5. Quanto é que foi consumido daqui para cá? Não é um menos o outro? 400 menos 12,5, o que foi consumido foi 387,5 miligramas de ozônio. Ora, mas se foram consumidos 387,5 miligramas de ozônio, com essa massa de ozônio consumida, quanto foi de oxigênio produzida? O que eu quero que você perceba é que a massa de ozônio que eu usei aqui produzirá a mesma massa de oxigênio gasoso aqui. Vê que questão linda que eu fiz, porque muitos estudantes perguntaram assim para mim, mas está faltando você dar a massa molar do ozônio e dar a massa molar do oxigênio. Não, não precisava neste caso. Porque se você olhar direitinho, aqui tem 2 vezes 3, 6 mols de oxigênio. 3 vezes 2, 6 mols de oxigênio. Portanto, a massa de um é igual à massa do outro. A massa de ozônio que você usar aqui será a mesma produzida de oxigênio. Vê que questão? Logo, se foram consumidos 387,5 miligramas de ozônio, é porque a massa de oxigênio produzida você vai encontrar nessa regra de 3 que não precisa, não é, gente? Vai dar 387,5 miligramas de ozônio. Qual é a resposta? Qual é a resposta? Letra B de bola. Belíssima essa questão. Questão autoral muito boa, muito boa, muito boa. Vamos adiante, vamos adiante. Preste atenção aqui. Eita, essa 8 também é uma questão que, se você não prestar atenção, vai se atrapalhar. Se você não prestar atenção, vai se atrapalhar. Mas primeiro vamos colocar os dados. Alguns chaveiros contêm armazenados no seu interior trítio e sulfeto de zinco, material fosforescente. O material fosforescente é o tempo todo bombardeado por partículas beta e radiação gama provenientes desse isótopo, deixando o chaveiro iluminado o tempo todo. Então não precisa de pilha. A luz ali é justamente, não é, uma luz que é produzida pela energia liberada, não é, na transformação do trítio em hélio. Muito bem, o trítio decai transformando em hélio por emissão beta negativa. Quanto tempo será necessário? Então ele quer saber o ΔT, quanto tempo será necessário para que 93,75% da massa total do sistema seja hélio, ou seja, a massa total de hélio no sistema seja igual a 93,75. Eita, como é que eu vou fazer esse, hein? Como é que eu vou fazer esse, hein? Vou colocar aqui em amarelo mais uma vez, viu? Bora lá. Esse dado aqui, você tem que lembrar, é um dado ali, o trítio tem uma meia-vida de 12 anos. De 12 em 12 anos, a quantidade de trítio dentro do chaveiro cai à metade. Muito bem, muito bem. Presta atenção agora. Presta atenção agora. Primeira parte do problema. Primeira parte do problema. O trítio. Eu vou colocar assim. Aí o PAC não recomenda que você coloque menos, não. Mas eu vou colocar para facilitar a nossa vida. O trítio, ele perde uma partícula beta negativa para se transformar em hélio. Ele diz na questão, inclusive. Mas que hélio, Pedro? 3 menos 0 é 3. 1 menos menos 1 é 1 mais 1. 2, está aqui. Vou separar aqui em início e aqui fim. Vai ter um ΔT para isto acontecer. Veja, no início eu tenho 100% de hidrogênio. No início, fui eu que coloquei no chaveiro. Então, no início eu tenho 100% de trítio.
Ora, se esse processo ainda não aconteceu, no início, quanto é que eu tenho de hélio? 0%, não é não? Porque o trítio não se transforma em hélio? O trítio não se transforma em hélio? Então, o trítio se transforma em hélio. Então, no início, eu tenho 100% de trítio. Mas se é início, ainda não houve tempo do trítio se transformar em hélio. Então, quanto é que eu tenho de hélio? 0. Muito bem. No final das contas, eu vou ter 93,75% de hélio, que é um átomo que não é radioativo. Então, no final, eu vou ter aqui 93,75% de hélio. Não é isso? A massa total de hélio no final não é 93,75%? É porque a massa, a porcentagem de hidrogênio no final caiu para 6,25%. Porque tu estás percebendo ou não que 3 gramas de hidrogênio produzem 3 gramas de hélio. Então, toda a massa que se transformou em hélio, o que sobrou aqui, esse mais esse, tem que dar o quê? 100%, não é não? Então, é por isso que aqui é 6,25. Porque se você somar 93,75 mais 6,25, vai dar o que você tinha antes, que era os 100% de trítio. Está aqui a atividade inicial, está aqui a atividade final. O que me interessa é o hidrogênio trítio, que é radioativo. Vamos para a segunda parte do problema? Vamos para a segunda parte. Você sabe que existe essa expressão muito importante em radioatividade. 2 elevado a K é igual a I sobre A. Portanto, 2 elevado a K vai ser atividade inicial do trítio, 100%. Atividade final do trítio, que é o radioativo, quem me interessa é o radioativo, 6,25. Isso aqui vai me dar um 2 elevado a K, sem dividido, obviamente, por 6,25, vai dar 16. E 16 nada mais é do que 2 a quarta. Portanto, K igual a 4. Pedro, mas o que é esse K? Esse K é o número de meias-vidas que aconteceu. K é o número de meias-vidas que aconteceu, tá? 4 meias-vidas. Ora, última parte do problema. Se uma meia-vida são 12 anos, quantas meias-vidas ocorreram? 4. 4 meias-vidas corresponderão a X, colocar X anos. E esse X vai dar 48 anos. Ou seja, o delta T, o tempo para isto acontecer, 48 anos. Resposta, letra C. Também questões desafiadoras. Poxa, Pedro, mas também tu só estás colocando questões desafiadoras. É para quando você chegar lá no seu seriado, você ficar simplesmente, não é, feliz e dizer, poxa, o que eu vi foi muito mais profundo do que eu estou vendo agora. Não adianta eu enrolar vocês e colocar questões tudo fáceis para vocês acharem, pô, Pedro Nunes é um professor arretado. Aí quando chegar lá na prova não tem nada fácil, é tudo desafiador. Vamos se acostumar a isso aí. Bora para a nona, bora! A temperatura de ebulição de uma substância química, presta atenção a esse aí, presta atenção. A temperatura de ebulição de uma substância química é a temperatura marcada no termômetro quando esta estiver passando do estado líquido para o estado gasoso. Verdade. Alguns fatores interferem nesse parâmetro e o gráfico a seguir revela muito bem, isto muito bem, muito bem. Vamos olhar o gráfico. Quais os dois principais fatores que fazem aumentar a temperatura de ebulição dos hidrocarbonetos alcanos representados a seguir? Ora, eu estou vendo pentano, 5 carbonos, hexano, 6 carbonos, heptano, 7 carbonos, octano, 8 carbonos, nonano, 9 carbonos. Então, eu estou vendo que essas cadeias, já que ele está colocando o N aqui na frente, significa normal, não é? Normal heptano, normal hexano, normal pentano, são cadeias normais. Mas veja que as cadeias são o quê? Diferentes tamanhos. Pentano seria assim, hexano maior, heptano maior, octano maior ainda, nonano maior ainda, ou não é? O tamanho das cadeias está interferindo na temperatura de ebulição. Observe.
Tamanho da cadeia, quanto maior a cadeia, maior é a temperatura de ebulição. Mas tem outro fator aí. Ora, se aqui é C5H12, é lógico que a massa molar desse pentano é menor do que a massa molar desse hexano. Então, existe outro fator que é a massa. Claro, quanto maior a massa da molécula, mais difícil dela passar do estado líquido para o estado de vapor. Agora, Pedro, por que quanto maior o tamanho da cadeia, maior também a temperatura de ebulição? Que maior cadeia significa maior pontos de interação entre essas cadeias. Como são alcanos, nós temos a famosa ligação, não é? Chamada de dipolo instantâneo e dipolo induzido. Muita gente chama só de dipolo induzido, dipolo induzido. Muita gente chama só de dipolo induzido. E tem alguns que chamam de Van der Waals ou ainda forças de dispersão de London. Então vamos responder? A questão agora já está respondida. As diferenças que você tem entre esses alcanos em termos de temperatura de ebulição está relacionada com quem, gente? Com a massa da molécula e o tamanho da cadeia. Vê que legal, muito boa a revisão, muito boa. Bora essa última aqui, bora. Uma de polímeros. O polímero de nome Teflon foi descoberto acidentalmente. Em 1938, Roy Plunkett, pesquisador da DuPont, fez observação muito curiosa. Um tanque de tetrafluoretileno, então um tanque que tinha tetrafluoretileno, esse composto aqui, ó, tetrafluoretileno, ó, 4 átomos de flúor, e o etileno, que na verdade é o eteno. E olha aqui, ó, o eteno, ó, a molécula de eteno. Ó, esse traço duplo aqui é a dupla ligação que existe entre carbono. Então, um tanque de tetrafluoretileno, que deveria estar cheio de gás, parecia completamente vazio. Em lugar de abandonar o reservatório, resolveu abri-lo. Verificou, então, que as paredes do tanque estavam revestidas por uma substância cerosa, branca e muito inerte diante de reagentes químicos fortemente corrosivos. O composto formado por polimerização. O composto fora formado por polimerização. Assinale a única afirmativa que é verdadeira. Então, veja que aqui você tem os monômeros. Os monômeros são as unidades elementares que vão formar o polímero. E como ele tem uma dupla ligação aqui, lembre, o monômero que tem essa dupla ligação, ele já tem uma grande possibilidade de quebrar a ligação π, um elétron para um lado, um elétron para o outro. Quebrar a outra ligação π, um elétron para um lado, um elétron para o outro. Quebrar a ligação π, um elétron para um lado, um elétron para o outro. E aí esses elétrons que estão sendo quebrados e estão sendo colocados aqui, estão unindo as cadeias, não é, dos monômeros e formando o polímero aqui, que no caso é o politetrafluoretileno, que na verdade a gente chama de Teflon. Vamos então ao que interessa? Qual é a resposta correta? Vamos lá. Trata-se de um copolímero, já está falso. Copolímero é quando os monômeros forem diferentes entre si. E os monômeros são todos iguais. Ok? O polímero formado é insaturado. Já está errado. Insaturado não é. Ó. O polímero não tem dupla ligação. Quem tem insaturação é o monômero. Falso. Então, A é falso, B é falso. C. Sua baixa reatividade química se deve às ligações π encontradas na cadeia polimérica. Aí, na cadeia polimérica do polímero não tem nenhuma dupla nem tripla ligação. Consequentemente, não tem ligação π. A polimerização deve ter ocorrido por condensação, já está falso. Condensação é quando, para juntar dois monômeros, se perde uma pequena molécula. A polimerização em que você quebra a ligação π da dupla, um elétron para um lado, um elétron para o outro, e sai emendando os monômeros, aí é uma polimerização chamada por adição. Então, é lógico que a resposta está na letra E, não é? É um polímero diferente da borracha natural, verdade, pois sua estrutura é diferente e não é natural. Não é natural. O Teflon não existe na natureza. E o monômero que dá origem à borracha natural, na verdade, é esse daqui, ó. Para quem não sabe, é bom saber, viu? Metilbuta-1,3-dieno, ó. O monômero que dá origem à borracha natural é esse daqui, ó.
ele quebra essas ligações pi também por adição. Vem um elétron para cá, outro para cá e sai emendando as cadeias laterais. Então, resposta letra E. Viu aí? Química é com Pedro Nunes. Experiência é aqui.